sou essencialmente uma pessoa que trabalha no universo da dança contemporânea, apesar de trazer muitas contaminações de outros universos, como o hip hop. Uma das questões da dança contemporânea que eu acho que podem avançar na direção do parkour também, no sentido de aproximação, é que a dança contemporânea, em algum momento da história, ela avançou na direção de um corpo cotidiano e avançou também no uso de técnicas que não eram de técnicas tradicionalmente criadas para a dança. Então, eu acho que essas duas linhagens, de alguma maneira, fazem parte da minha história, fazem parte do meu pensamento e dança e fizeram parte das minhas próprias escolhas como criador e como coreógrafo. O trabalho que eu tinha a partir de 96, que era com um grupo de garotos de dança de rua, mas que avançaram na direção de dança contemporânea, a ideia era tentar criar também uma preparação corporal que desse conta de uma linguagem de dança contemporânea, mas que fosse um corpo cotidiano, que não fosse um corpo muito marcado por uma outra técnica de dança e que o cara conseguisse detectar com uma esquina de distância. O parkour, ele acaba atendendo isso, porque ele é um corpo contemporâneo, ele traz uma corporeidade contemporânea que está adequada a um ambiente urbano e que ele, apesar de, claramente, ele ter uma carga gestual, ele traz uma carga gestual que está mais próximo desse universo contemporâneo. E por isso essa aproximação. A ideia no Brasil de pesquisa em arte, ela tinha sobretudo a ver com a descoberta de uma corporeidade. E essa corporeidade tinha a ver com uma preparação corporal que tinha a ver com uma formatação de uma aula. Então era muito comum que as pessoas que tinham uma pesquisa em dança, geralmente, apresentavam seu trabalho em cena, no palco, e no dia seguinte, ou mesmo no dia anterior, elas davam suas aulas, que eram, sobretudo, uma prática corporal. A minha aula avançou na direção de tentar pensar num corpo que tivesse uma boa relação com o chão, num corpo que tivesse uma boa relação com espaços mais verticais, então subir nas coisas, para num terceiro momento, num corpo que, como consequência da preparação de chão e da preparação vertical, conseguisse sair do chão, conseguisse trabalhar com saltos. Então eu acho que nesse momento é quando começa a acontecer esse interesse pela qualidade de movimento, pela ideia de corpo que existe no parkour. Eu acho que não é uma aproximação do ponto de vista de capturar o código, mas é muito mais dessa corporeidade, dessa possibilidade corporal de exploração da cidade, mas também do que resulta, que corpo que resulta dessa exploração. Então em 2006, 2007, PK Max me convidou para compor o espetáculo Parkour. Foi a possibilidade de ter mais acesso a esse código. Quer dizer, era um tipo de treinamento que eu não tive, uma educação que eu não tive, e talvez a montagem do trabalho foi um momento que eu tive mais proximidade. Foi um desafio no sentido de ser capaz de estimular as pessoas que vinham desse universo do parkour, principalmente, a estar em cena, que é uma troca de ambiente muito grande, de sentido de executar esse movimento. Então, nisso há dificuldade, mas também de adequar esse código para a cena. Meu principal contato físico exato com o parkour era antes dos ensaios, durante a montagem. Nesse momento, eu acabei de defender meu mestrado e tentei pensar nas relações do meu histórico e do parkour também. Tentar pensar um pouco da história da evolução das cidades, como que a cidade moderna se desenvolveu e como que ela, em alguma medida, interfere na motricidade humana, como que o apelo à velocidade na cidade é muito grande, de maneira que, como resultado, cria uma certa imobilidade física. Então, meu mestrado foi nessas direções e eu fui na tentativa de começar a formatar, desenhar uma aula que usasse algumas coisas do Le Parkour, algumas coisas do B-Boy, algumas coisas do Release Technique, que é a minha principal linhagem, contaminação de dança contemporânea. Por outro lado, eu acabei avançando na direção também de uma bibliografia que estava mais próxima do urbanismo, da geografia e da arquitetura. Então, uma preocupação muito grande de como uma manifestação como o parkour se apropria da cidade e quais são os usos que a comunidade consegue fazer da cidade, destoando da racionalidade no qual a cidade se desenvolveu. Então, o que se percebe claramente é de uma arquitetura racional que tenta todo o tempo planejar a cidade, definindo os caminhos por onde se pode passar, e o parkour, em alguma medida, ele destoa dessa linhagem de pensamento, já que
não segue esses caminhos, ele cria outros caminhos. E daí meu trabalho foi na direção de, como foi na direção da formação, pensar como que usar a cidade de uma outra maneira pode formar esse intérprete. Seja ele performer, seja ele um ator, seja um bailarino. A tendência é avançar, tipo, você ter mais pessoas que consigam ter um outro olhar no parkour. Caras que começaram a ter o primeiro contato na execução do movimento, que participavam de grupos de parkour e que depois avançaram na sua formação e entram numa formação já com essa experiência e que em alguma medida querem usar essa experiência. E eu acho que fazendo um mapeamento daqui a um tempo você vai perceber como que a prática do parkour interferiu num cara que escreveu na arquitetura, um cara que escreveu no teatro, um cara que escreveu na dança, um cara que foi para geografia, um cara que foi para administração, um cara que virou um executivo. Você tem várias ramificações. E sempre que eu falava para alguém sobre essa aproximação entre cidade, parkour e b-boy, era muito óbvio que o parkour explora a cidade. Por conta, eu acho que, do jeito que explora a cidade e por conta da envergadura do movimento, como explora a cidade, da visibilidade que tem. Mas o meu trabalho, principalmente na primeira etapa, que diz respeito mais ao solo, acabou aproximando o parkour e o b-boy, porque a técnica de b-boy, eles acabaram criando maneiras, jeitos de se apropriar da cidade em lugares muito pequenos, muito estreitos. E eles conseguiram, em alguma medida, criar técnicas de utilização do solo, e solos muito distintos nesses solos das cidades. Então, em alguma medida, é um uso da cidade que não é comum, é um uso da cidade que não é previsto. Assim como o parkour também é um uso da cidade que não é comum, é um uso da cidade que não é previsto e é um uso da cidade que, acima de tudo, e eu acho que isso é muito importante, que não é projetado. Então, essas manifestações, entre outras coisas, também redefinem a cidade. Daí eu acho que esse raciocínio, essa questão, eu acho que se aproxima muito da arquitetura. Eu acho que também das ciências humanas, do ponto de vista, muito mais do ponto de vista da questão social, de como que esses grupos se organizam, como que esses grupos vão se identificar um ao outro, como que esses grupos vão se formatar e a relação que tem com a cidade, entre a periferia, a metrópole e o centro. O material do parkour, a corporeidade, os códigos, é um material que tem interessado muito essas pessoas que fazem pesquisa de dança na universidade. Por outro lado também, é o que eu falei, que essas pessoas que têm experiência com parkour, que vivenciaram o parkour, também vão avançar na universidade e vão começar a contaminar os outros conhecimentos que tem, as ferramentas que tem com o universo do parkour. Então eu fico esperando muitos trabalhos nos próximos anos dessa relação parkour e arte contemporânea, não só dança contemporânea.